trabalhar com o primeiro texto, então. Eu até imaginei que Michel ia estar aqui hoje, né? As discussões sobre o tema com Michel sempre são engraçadas, né? O Michel, assim, de uma outra geração. E aí é engraçado fazer essa discussão com ele. Bom, o texto de hoje, o texto 8, né, é um texto da professora Silvana Gellner, tá? Ela é professora de Educação Física e ela estuda muito, muito, muito a questão de gênero, né, nas aulas de Educação Física, principalmente as questões relativas às mulheres na educação física escolar, no esporte. É uma pesquisadora também sobre a história da educação física, então ela tem uma produção muito forte nessa área. Então, os conceitos que nós vamos estar vendo aqui, eles vão estar próximos de nós, mas não tanto, né? Porque ela acaba indo por esse caminho de pesquisar temas, né? E conceitos que atravessam a educação física. É uma publicação feita numa revista de educação física, né? Então, deveria estar ao nosso alcance. São só 3 tópicos na introdução: os corpos, os gêneros e as sexualidades, reconhecendo a diversidade, né? Logo na introdução, ela traz uma citação que é bastante interessante para a gente começar a pensar a questão de gênero, sexualidade e diversidade, né? Que reconhecer a diversidade significa aceitar a ideia de que ser diferente não significa ser desigual, né? Então, cada um de nós vai ter características próprias, né? No próprio treinamento, a gente reconhece que há a individualidade biológica, né? Que é aquilo que nos difere uns dos outros dentro da mesma espécie. E nós não somos menos humanos por causa disso, né? A diferença não nos tira a condição de iguais, né? De humanos, né? Embora tenhamos características variantes dentro dessa mesma espécie. E vai ser assim também com uma série de outras espécies do mundo animal, né? Nesse sentido, então, em nome desses marcadores identitários, né, aquilo que nos identifica, muitos sujeitos têm sido excluídos de vários direitos sociais, inclusive o acesso e a permanência ao esporte e ao lazer, né? Quando ele não é excluído, ele também tem o seu caminho dificultado, né, para uma vivência plena, seja dentro ou fora da escola, no que diz respeito ao esporte e lazer, né? Então, por isso que é muito emergente nós discutirmos as questões que envolvem diversidade, tanto na educação quanto na educação física, né? Então, esse é o ponto de partida e eu acho muito interessante a gente começar por ele, né? Aí a gente já entra no segundo item, né? Que vem tudo no plural, assim. Eu acho maravilhoso que venha no plural, porque isso já vai ajudando demais a gente entender a questão, né? Que é corpos, né, no plural, gêneros e sexualidades, né? No sentido de que não existe um só corpo, não existe um só gênero, não existe uma só sexualidade possível, né? Mas aí ela vai construir esse conceito a partir de uma base teórica, né? A primeira que vem aqui é do David Le Breton, né? Que tem um livro muito legal que chama Sociologia do Corpo, né? Tem alguns outros textos interessantes também. Mas aquilo que nós já havíamos identificado, né? Que eu até brinquei naquela aula lá da sala, né? Parece que aquela aula foi há tanto tempo atrás, né? De que nós somos um corpo, né? Que eu fiz uma pergunta no final: somos um corpo ou temos um corpo, né? Nós somos um corpo, né? A existência é corporal. Então, o David Le Breton vem ali um pouco da fenomenologia da percepção, né? Onde a existência é corporal. O corpo, então, assim, não é algo que temos, né? Mas ele é algo que somos, né? Não é possível existir sem esse corpo, né? Então, não é uma posse de uma entidade que está em outro lugar que vai possuir esse corpo, né? Mas ele é, antes de tudo, nosso, o próprio ser, né? Não são, portanto, olha, semelhanças biológicas que definem esse corpo, né? Quando a gente vai falar de um corpo aqui, a discussão de corpo no Brasil, a discussão de corpo no Japão, nós poderíamos falsamente conceber que esse corpo tem músculos, ossos, né, pele, órgãos, então esse corpo é igual, né? Se comparar com o corpo no Oriente Médio, o corpo da mulher brasileira e o corpo da mulher no Oriente Médio, se você parte dessa ideia do orgânico, então esse corpo é igual, porque ele tem membros, né? Tem todas as características biológicas de um corpo. Mas a Silvana Gellner, ela vai defender que são os significados culturais e sociais que são atribuídos a esse corpo que vão
defini-lo, né? Então, discutir corpo no Brasil significa uma coisa, discutir corpo no Oriente Médio significa uma outra coisa, discutir corpo no Japão significa uma outra coisa, né? Então, o corpo não é algo que está dado a priori, né? Não é algo que nós podemos falar num conceito universal para ele, porque ele resulta de uma construção cultural, ele resulta daquilo que a cultura vai colocando sobre ele, né? Então, a nossa noção de corpo, a maneira como nós nos relacionamos com essa ideia de corpo, está completamente influenciada pelo tipo de cultura no qual a gente vive, né? A maneira que a gente corta cabelo, a maneira que a gente veste, a maneira como nós enfeitamos, né? As noções de estética, né? A maneira como nós exercitamos, a maneira como nós acreditamos que exercitar pode ser bom, tudo isso é resultado de uma construção cultural, que não é momentânea, né? Ela vem ao longo da história, né? Então, o corpo resulta de uma construção cultural. Não é o corpo orgânico esse que cumprimenta, mas a ideia de corpo. Né? A ideia de corpo resulta, então, de uma construção cultural. Por isso, ela é feita ao longo do tempo. Né? É inconcebível, né, essa é uma palavra que eu acrescentei, imaginar o corpo existente independente da cultura na qual ele vive. Né? Então, não dá para a gente falar de corpo sem a gente considerar a cultura. Mesmo que a gente vai falar, por exemplo, o que é um corpo? Logicamente, você pode se fundamentar na ideia da dualidade, que vem lá da cultura grega antiga, você pode falar de uma perspectiva religiosa, que tem uma origem na Idade Média, você pode falar de uma perspectiva pós-moderna, que vai dizer que o corpo é, antes de tudo, uma ideia, é uma construção social. Mas isso também é cultura, né? Se você diz que o corpo é aquilo, a substância, a matéria separada da mente, então você está fortemente influenciado pela cultura antiga grega. Se você diz que o corpo é o vaso do Espírito Santo, você está marcado pela cultura judaico-cristã, né, que marca a cultura ocidental. Se você diz que o corpo é uma construção social, você tem aí fortemente uma influência científica, filosófica, né, pós-moderna, pós-estruturalista. Né? Então, veja como os próprios conceitos que a gente usa para explicar corpo, eles também são influenciados por algum padrão cultural. Não tem como a gente falar disso sem recorrer a alguma influência cultural anterior ou atual. O corpo, mais que tudo, então, quando nós falamos de corpo, né, se eu pergunto, licença, vou citar algum exemplo, né, se eu pergunto para o Eric, por exemplo, Eric, o que é um corpo, né? E o Eric responde que esse corpo é a matéria, é o vaso do Espírito Santo, então nós vamos reconhecer nesse discurso do Eric fortes marcas do momento no qual ele foi educado, né? No sentido do tipo de formação que ele passou. Ao mesmo tempo, se o Eric me diz que o corpo é a possibilidade de existência material, então eu vou falar assim, olha, mas que tipo de educação esse ser passa para conceber o corpo dessa forma? Né? Então, se eu vejo um sujeito tatuado, então eu vou compreender que esse sujeito passou por um determinado tipo de educação e tem uma determinada compreensão de corpo, né, para ser dessa forma. Né? Nesse sentido, não existe um corpo, né, dotado de uma existência universal que seja igual em qualquer lugar do mundo, né, já que existe uma cultura muito diferente de um ponto para o outro. Aí é possível, então, a gente falar de uma educação do corpo, né? Porque se a nossa noção de corpo, né, e se o tempo no qual nós somos educados influencia na maneira como nós vemos o corpo e lidamos com ele, então, nós podemos falar que existe uma educação do corpo, não só relativa ao corpo, mas uma educação do corpo, né? Que é uma educação do próprio ser. Né? Não poderia ser mais adequado, então, a gente falar que deveria haver, no sentido plural, uma educação dos corpos. Né? Então, não existe um só corpo, porque não existe uma só cultura. Existem várias culturas, e falar sobre corpo vai ser diferente em cada uma dessas culturas. Aí aqui em negrito, como uma coisa mais importante ainda, né, se os corpos são diferentes, é necessário pensar ainda que os gêneros e as sexualidades também são diferentes. Mas antes de a gente prosseguir para discutir a questão do gênero,
Vamos pensar essa questão relativa ao corpo, né? Está ao alcance de todo mundo que está na aula hoje pensar que a ideia de corpo é diferente de uma cultura para outra? Todo mundo conseguiu ter essa compreensão? Tem alguém que não compreendeu a ideia, né? Todo mundo conseguiu alcançar esse raciocínio, todo mundo conseguiu compreender que faz mais sentido a gente falar de corpos no plural, já que as noções, né, de corpo elas variam de um lugar para o outro. Ótimo, vamos prosseguir então. Agora vamos chegar então nessa ideia do gênero. Então, corpos, gênero e sexualidade, já alcançamos a ideia de compreender que existem corpos, né? Não dá para falar disso no singular, né? Porque mesmo que o corpo esteja no mesmo país, por exemplo, nós vamos compreender que a educação do corpo pode ser muito diferente pensando numa matriz cristã, pensando numa matriz umbandista, né? E eu estou só falando da influência da religião. Mas a maneira como se lida com o corpo no litoral, por exemplo, é muito diferente da maneira como se lida com o corpo no interior, na região de montanha. Vejam que coisa curiosa, né? No litoral, o corpo é muito mais exposto e isso é visto como uma coisa ao alcance de todo mundo, né? Que não tem maiores problemas. Mas no interior, se o corpo é muito exposto, isso é visto com um sentido completamente diferente, né? Porque entende-se que naquele local é próprio fazer isso e aqui não é próprio, então é quase natural, pensemos assim. Então vamos agora para a discussão sobre os gêneros, né? Aí aqui eu acho que é uma coisa que a gente precisa ter bastante carinho, né? Porque a gente vai lidar diretamente com isso. Então a ideia de gênero construído pela autora, né, como uma condição social por meio da qual identificamos, né, nos identificamos como masculinos e femininos, né? Então quando a gente faz um cadastro em algum site, preenchemos um formulário, lá vai estar gênero ou sexo, por exemplo, né? O masculino e o feminino. Só que são coisas um pouquinho diferentes, né? A nossa noção de masculino e feminino, ela é também construída. Porque aí não significa simplesmente se o sujeito tem um pênis ou tem uma vagina, né? A coisa se diferencia num alcance um pouco maior que isso. Porque o corpo ele vai ser educado também de acordo com o gênero, né? Então, foi isso que ela quis dizer quando ela aponta que o corpo é generificado, né? O que implica dizer que as marcas de gênero vão estar expostas no corpo. Como que as marcas de gênero se inscrevem no corpo? Na maneira como se corta o cabelo, na maneira como se veste, porque a cultura vai compreender que existe uma maneira de ser masculino e uma maneira de ser feminino, né? Então, o gênero é a construção social do sexo, ou seja, sexo, né, a questão anatômica mesmo, quando faz-se o ultrassom lá, com o bebê dentro da barriga da mãe, busca-se identificar as características anatômicas que dizem se ele é menino ou se ele é menina. Mas depois que esse bebê nasce, ele vai ser vestido como menina ou como menino, ele vai ser educado como menina ou como menino. Então, o sentido do masculino e do feminino está relacionado ao comportamento, né? O se comportar como masculino e o se comportar como feminino, né? Então, um menino é educado a agir de maneira masculina e uma menina é educada a agir de maneira feminina, né? Então, a Maria aprendeu que as meninas deixam o cabelo crescer e os meninos não deixam o cabelo crescer, os meninos cortam o cabelo, né? A Maria está aprendendo agora que os meninos também podem usar rosa, mas que eles não usam vestido, por exemplo. Então, de alguma maneira, assim, por mais progressista que seja a educação, a gente vai esbarrar em alguns pontos assim. Por que eu não uso vestido, né? Nós precisamos considerar, então, né, que aquilo que no corpo indica ser masculino ou feminino não existe naturalmente. Vamos pensar dois exemplos aqui, a Fran e o Moisés, né? Então, nós temos um indivíduo masculino e um indivíduo feminino, né? Quais são as características da Fran, longe da questão anatômica, né? Que nasceu com ela, que me permitem dizer que ela é o feminino, né? Então eu vou identificar a roupa que ela veste, o corte de cabelo, o uso de maquiagem, o uso de adereços. Quando eu olho para o Moisés, da mesma forma, a maneira como se veste, a gestualidade do corpo, né?
o tipo de adereço que ele utiliza ou não no corpo vai me permitir dizer que ele é masculino, né? Da mesma forma, acontecem algumas confusões, vez ou outra, quando o indivíduo feminino invade um pouco do espaço do masculino. Então, a gente vai dizer, ó, parece homem, né? Ou quando um indivíduo masculino invade o espaço do feminino, né, com um comportamento que aparentemente é feminino, né? E isso vai mudando de um tempo para o outro, né? Então, a questão do gênero, ela aparece como a maneira como nós nos comportamos, né? Nós podemos nos comportar de maneira masculina ou nos comportar de maneira feminina. Como isso existe naturalmente? Não, isso também é marcado culturalmente. Da mesma maneira, em diferentes famílias vão existir diferentes maneiras de se educar o masculino e se educar o feminino. Em diferentes nações vão existir diferentes maneiras de se educar o masculino e educar o feminino, né? Em algumas culturas pelo mundo, a mulher, o feminino, né, que tem característica, a mulher que tem características masculinas, durante muito tempo foi considerada como mais bonita, né? E o homem que tinha características mais femininas era visto como mais bonito também. Então, é um pouco inverso daquilo que nós concebemos na nossa sociedade, né? Aí a gente teria que questionar, então, né? Como é que a gente sabe, né? O que é mesmo ser masculino e ser feminino, né? Como é que se define, por exemplo, que uma mulher é feminina, né? Ah, essa mulher tem características bem femininas, né? Então, a Paloma, por exemplo, a Paloma tem características bem femininas, né? Então, como é que se define isso dentro da cultura? Ao mesmo tempo, eu vou dizer, ah, o Moisés tem características bem masculinas. Então, como que eu vou dizer isso dentro da cultura? Quem que estabeleceu esse padrão? Quem que estabeleceu esse critério para saber se eu atinjo o nível de masculinidade necessário para ser considerado masculino ou se eu atinjo, né, o padrão estabelecido de feminilidade para ser considerado feminino, né? Se a gente pensar em alguns exemplos do mundo masculino, por exemplo, né, o David Beckham usava a lingerie da esposa dele, né? Então, nós olhamos para isso, estranhamos muito e vamos dizer, isso não é muito masculino, não, né? Então, veja como nós estamos imersos num meio cultural que facilmente a gente identifica certos comportamentos como não muito masculinos. Como que a gente identifica isso? Nós somos educados assim, nós somos educados a fazer isso. Então, para fechar, né, os sujeitos são homens e mulheres plurais, né? Porque eles são de diferentes etnias, eles são de diferentes classes sociais, eles são de diferentes religiões, eles são de diferentes idades, né? Analisar o comportamento, por exemplo, de um menino de 10 anos é muito diferente de analisar o comportamento de um menino, eu falando do mesmo contexto cultural, de um menino de 15 anos, de um homem de 20 anos, de um homem de 30 anos, de um homem de 40 anos, né? Esses sujeitos, em diferentes momentos da vida, eles podem ter noções diferentes do que significa ser homem ou não, né? Ou se comportar de maneira masculina ou não. Da mesma maneira, as meninas também podem ter diferentes noções do que significa se comportar de maneira feminina, ou dizendo de uma forma mais abrutalhada, né, do que significa ser homem ou ser mulher, né? Então, não existe só um jeito de ser homem, né? Da mesma maneira, não existe só um jeito de ser mulher nessa sociedade, porque a nossa sociedade já é plural. Da mesma maneira, não existe um só jeito de ser homem ou de ser mulher nesse mundo, né? Porque esse mundo é mais plural ainda. Corpos, gênero e sexualidade, agora a questão da sexualidade, né? Então, a gente já falou de corpos, já falamos de gêneros, né? Bem plural mesmo. Então, como é que fica a sexualidade nessa questão, né? Então, a sexualidade também deveria aparecer no plural, né? Porque também não existe uma só maneira. Mas o que é a sexualidade, no fim das contas, né? Aqui tem uma coisa que fui eu que inseri, né? Ela é algo que, né? Que permite a homens e mulheres viverem de determinados modos seus desejos e seus prazeres corporais. Então, vamos pensar nisso, né? Quando é que nós escolhemos ser homem ou ser mulher, né?
de fato, a gente não fez essa escolha, né? Houve uma mediação muito grande, por exemplo, a gente não nasce com todas essas características, mas lembrando daquela discussão forte entre o fenótipo e o genótipo e o fenótipo, né? Nós poderíamos fazer a mesma discussão em torno da ideia de natureza e cultura, né? Então, naturalmente, os seres humanos nascem, né? Mas culturalmente eles são conduzidos a se comportar de determinadas maneiras. Então, meio que ao longo da vida, a gente vai descobrindo do que a gente gosta, né? Da mesma maneira, ninguém nasceu gostando de comer chuchu, ninguém nasceu gostando de comer carne, né? Não necessariamente também é preciso experimentar para saber qual é a questão, né? A nossa sexualidade ela vai sendo construída da mesma maneira que as nossas noções de mundo, né? Então, pensem em sexualidade como essas determinadas maneiras, né, de viver os desejos e os prazeres corporais, né? A orientação sexual, nesse sentido, ela é utilizada, então, para contemplar a diversidade de possibilidade, né, de viver a sexualidade. A diversidade de possibilidade de viver os desejos e os prazeres corporais. Se o sujeito é homossexual, nós não vamos considerar que ele é um demônio por causa disso, mas que aquele é o modo pelo qual o sujeito vive os seus desejos e os seus prazeres corporais. E essa é uma, uma existência possível da sexualidade, né? A direção, né? Tem uma frase aqui que vem de um documento do governo federal, né? Estabelecido lá em 2007, que a direção ou a inclinação do desejo afetivo e erótico. Então, se o sujeito vai ter atração por homem ou atração por mulher, independente do seu do sexo, é o que vai ser entendido como orientação sexual, né? Aí eu deixei em negrito aqui, né? Questões afetas ao gênero e à sexualidade, elas são normalmente silenciadas, né? Ou quando mencionadas, não raras às vezes, elas, a partir daquilo que é representado como algo normal, desejável e aceitável. Vamos pensar, por exemplo, quando que isso acontece. Se o indivíduo no grupo, ele, mesmo se identificando como masculino, ele tem atração por um outro indivíduo masculino, então isso não é considerado aceitável, né? Então esse sujeito ele tem que modificar o seu comportamento para um comportamento desejável. E normalmente o que marca muito isso? As marcas culturais da religião. Então a religião afeta muito a maneira como se vê os comportamentos relacionados a gênero e sexualidade. Na segunda parte do texto, a autora vai elencando alguns pontos os quais nós precisamos pensar para termos uma intervenção pedagógica no sentido de superar determinadas compreensões que se referem aos corpos, gêneros e sexualidades, né? A primeira delas seria a ideia de que a anatomia dos corpos justifica o acesso e a permanência de meninos e meninas em diferentes modalidades esportivas, né? Você mesmo aquela ideia, menina não joga futebol, menina não luta, menino não faz balé. Então é preciso superar, não é porque a anatomia do corpo é de uma determinada forma que isso vai determinar o acesso ou não do sujeito a uma determinada prática corporal. Segunda questão, a importância atribuída à aparência corporal como determinante no julgamento que se faz sobre as pessoas, né? Então, as noções que nós temos sobre o bonito, o feio, o gordo, o magro, né? Então, é um outro ponto que precisa ser superado, porque a noção de corpo é plural. Então, como julgar as diferenças entre os indivíduos como mais ou menos valorativas, se a própria noção de corpo é plural? 3. A ênfase da beleza como uma obrigação para as meninas e mulheres em função da qual devem aderir a uma série de práticas, né? Pouca alimentação, cirurgia estética, inclusive intervenções no esporte, né? Então, as noções de que menina tem que ter o cabelo comprido, menina tem que andar com o cabelo solto, menina tem que ser magra, menina tem que ter silhueta. Então, é preciso superar também, né?
Então, se a noção de corpo ela é plural, então por que eu vou impor somente uma ideia de beleza? O cabelo tem que ser liso, né? Então, talvez haja também mais de uma maneira do ser bonita, né? O quarto ponto, o constante incentivo para que os meninos explicitem cotidianamente sinais de masculinidade, né? Brincadeiras agressivas, práticas esportivas, masculinizadoras, piadas homofóbicas, narrar suas aventuras sexuais com as meninas, né? Então, ser homem é isso, né? Fala palavrão, coçar o saco, cuspir no chão. Então, se o sujeito não faz essas coisas, ele é afrescalhado, ele não é homem, né? A menina não pode coçar a perereca em público, porque, como assim? Ela é menina, não se faz esse tipo de coisa. Então, olha como é que as diferenças são bem marcantes no grupo social. Quinto, a representação de que existe um estereótipo masculino e um feminino. Então, isso também precisa ser superado, né? Então, qual que é o estereótipo masculino? É o do abrutalhado, né? É o do o homem de verdade, né? Que gosta de coisas brutas, que gosta de aventuras. E qual que é o estereótipo da mulher? É a que gosta de cuidar, é a feminina, delicada, né? Então, se foge a isso, não está dentro do aceitável, né? 6. A percepção de que a maneira correta de viver a sexualidade é a heterossexual, né? Então, essa compreensão aqui tem levado a uma discriminação muito forte de outros cidadãos da sociedade. Então, nós temos que separar um pouco as nossas compreensões de mundo, que não é porque eu escolhi uma determinada religião que significa que o sujeito tem que ter menos direitos na sociedade por causa disso. A minha escolha religiosa é uma coisa, a maneira como o sujeito vive na sociedade civil é outra completamente diferente. Então, os outros modos aqui não são doenças, não são desvios, não são aberrações que precisem ser corrigidas, né? Então, é preciso superar isso aqui. Na escola, ainda nós vemos uma influência muito grande desse tipo de percepção. Quando alguém manifesta um comportamento homossexual, logo os professores querem corrigir esse comportamento. 7. A aceitação e mesmo incentivo a atitudes que expressem homofobia, né? Termo utilizado para fazer referência ao desprezo, ódio e mesmo violência dirigida às pessoas homossexuais. Então, isso acaba provocando um certo isolamento das pessoas. Se o menino é gay, eu já não quero que ele fique muito perto de mim. Se a menina é lésbica, as meninas logo vão fazer um tipo de segregação a respeito dela, né? 8. A identificação de que algumas práticas corporais e esportivas devem ou não devem ser indicadas para meninos ou meninas, pois não correspondem ao seu gênero, né? Isso tem a ver muito com aquele primeiro ponto, de que eu pensei, eu vou botar o menino no futebol, porque futebol é coisa de menino. Eu não vou colocar a menina no futebol, porque isso não é coisa de menina. Eu vou colocar a menina no balé. Teve uma época que os irmãos Minotauro, o Jason vai gostar da história, eles inauguraram uma série de academias de luta pelo Brasil, que era a questão do MMA Kids, né? E aí foram fazer uma entrevista com a menininha, perguntando para ela assim, mas por que você foi fazer MMA? Ela falou assim, o balé era muito paradão, e aí foi pro MMA. É curiosa a história. Então, ela é menina, se identifica com todos os traços do feminino, mas não é por isso que uma prática corporal tem que ser imposta a ela. 9. A existência de preconceitos e violências que determinados sujeitos sofrem apenas por pertencerem a determinada classe social, a determinada religião, a determinada orientação sexual, a determinada identidade de gênero, que é a maneira como nós nos identificamos, a determinada habilidade física ou a falta dela, né, a determinada etnia, entre outros. Então, também é preciso superar esses preconceitos e violências, né? A própria exclusão de uma determinada atividade ou tarefa pode ser considerada uma forma de violência, né, de segregação. E aí, por último, né, o 10, o uso da linguagem discriminatória e sexista, né, no sentido do menino fresco, a menina que é Maria João, né, o menino que não gosta de futebol vai ser tratado de uma determinada maneira, ou a menina que gosta de futebol vai ser tratada de determinada maneira por causa disso. Creio que no atual momento da sociedade, né, e
com a produção de conhecimento que nós já temos, é possível superar, né, se não todos, mas a maioria destes pontos de imediato, né, o que implica a modificação das práticas que nós temos na escola. Então, eu creio que, apesar da discussão bem mais densa na primeira parte do texto, nessa segunda parte, quando se vê esses 10 passos para a superação, é fácil reconhecer as marcas culturais que implicam nesses preconceitos, nesses pré-julgamentos, nesses comportamentos, e também modificá-los a partir de um outro comportamento que não seja esse, né? Ok, pessoal? O Michel chegou aí. Então, esse foi o primeiro texto, né? Alguma questão a respeito dele? Então, ótimo. Aí, o segundo texto, eu vou fazer uma abordagem, eu vou parar a gravação agora, tá?